pessoal, está no ar mais uma edição do Ready to Money News, trazendo os destaques do valor econômico que impactam diretamente os negócios e investimentos. As notícias que realmente importam para você que decide, um resumo conciso do valor econômico pensado para manter você bem informado e colocar reflexões estratégicas sobre o impacto do mercado nos negócios e nos seus investimentos. Na capa de hoje a gente já vê aquele climão, tensões internacionais batendo na porta do sistema financeiro com a lei Magnitsky, empresas brasileiras lidando com o desafio do recuo das commodities e das tarifas globais. E no meio de tudo isso, o mercado de luxo mostra força no Brasil e a agenda verde ganhando espaço na preparação para a COP30. No caderno de comércio exterior, a aliança de países pode forçar Trump a negociar. Economistas defendem que o Brasil busque respostas coordenadas junto com outros países, como a União Europeia, Canadá e México, para enfrentar as dificuldades comerciais dos Estados Unidos. A ideia é que, unidos, esses países representem até 60% do comércio global, criando pressão real sobre Washington. O professor Emanuel Omelas, da FGV, destaca que negociações precisam se restringir ao campo comercial sem ampliar para disputas políticas. E no caderno geral, mineração e petróleo ajudam e a arrecadação tem novo recorde. A arrecadação federal bateu o recorde em julho de 253 bilhões de reais, puxada pela mineração, petróleo e o setor financeiro, a alta de 4,6% sobre o mesmo período do ano passado. A Receita reforça que a elevação do IOF teve efeito bem residual, ou seja, o grosso veio mesmo das commodities e bancos. O aspecto positivo é que as contas públicas ficam mais tranquilas, mas também tem um sinal de que a economia está bastante dependente de setores voláteis como petróleo e minério. Lula abre vantagem e sai de empate com Tarcísio, diz a Quest. Lula apareceu na frente em todos os cenários para 2026. Bolsonaro e Tarcísio se dividem na oposição. Governo aposta em ganhos políticos sobre tarifaço. O que nós temos a favor é que o governo usa o discurso de tarifas como ganho político interno, mostrando defesa da indústria nacional. Isso pode dar mais força no Congresso para aprovar pautas econômicas. Mostra também que o Brasil busca respostas coordenadas com parceiros, o que transmite resiliência institucional. O que é contra é que traz efeito negativo sobre as percepções dos negócios e investimentos. É que o fato de o Brasil estar envolvido em tensões ligadas à lei Magnitsky e comércio exterior aumenta a percepção de risco internacional. Se essas sanções se ampliarem ou se houver retaliação dos Estados Unidos, pode afetar fluxo de capitais, câmbio e exportação. Estados Unidos e União Europeia finalizam um acordo, mas tarifa sobre carro europeu se mantém. Após meses de negociação, Europa e União Europeia fecharam um acordo comercial, mas Washington manteve a tarifa de 27,5% sobre automóveis. Isso gera frustração na Europa, principalmente na Alemanha, que é forte exportadora de veículos. O acordo prevê outras concessões, mas ainda depende de aprovação dos parlamentares. Chevron retoma operação com petróleo da Venezuela. Multinacional americana volta a operar petróleo venezuelano após flexibilização de sanções. Exportação deve crescer, fortalecendo a oferta global e ajudando a conter preços do barril. E no caderno Opinião, o grande professor Nárcio Menezes Filho, do INSPER e da FEA USP, traz um artigo muito interessante. Quem vai financiar a Previdência?
Com mais informalidade e menos jovens contribuindo, o risco é de desequilíbrio crescente. Isso pode significar mais impostos para as empresas e a necessidade de cada investidor se planejar cada vez mais com soluções privadas. Mostra que a tendência é de maior dependência da renda do trabalho informal e de carteiras próprias, o que pode reduzir a base de arrecadação. Ressalta que sem reformas ou novos modelos haverá desequilíbrio crescente, já que a população idosa aumenta e os jovens não contribuem na mesma proporção. E qual que é o impacto para os negócios e investidores? Empresários, maior risco de aumento de carga tributária no futuro para financiar a previdência pública. Investidores, reforça a importância de planejamento previdenciário privado, fundos de pensão, previdência privada e seguros. Economia alerta para um possível gargalo fiscal de longo prazo que pode afetar juros da dívida pública crescente. No caderno de empresas, selecionamos as seguintes matérias: câmbio reduz pressão de preços e tarifas. O dólar já caiu 11% frente ao real em 2025, aliviando parte da pressão de custos para os exportadores. Empresas como Suzano, Petrobras se beneficiaram revertendo os resultados negativos do início do ano. A desvalorização do dólar ajuda a compensar preços menores de commodities e tarifas impostas no comércio global. Walmart alerta para alta de custos. O CEO do Walmart, Doug McMillon, afirmou que as tarifas de Trump estão elevando os custos e comprimindo as margens. Preços no varejo americano já sobem semanalmente, com pressão sobre fornecedores globais. A empresa revisou projeções. Lucro global deve subir 48% no ano, mas com margens mais apertadas. Isto mostra como a guerra tarifária já está encarecendo cadeias de consumo globais. Para o Brasil, sinaliza pressão inflacionária importada e risco para empresas ligadas à exportação e varejo. Bancos avaliam potenciais impactos da Lei Magnitsky. O Banco do Brasil bloqueou o cartão do ministro Alexandre de Moraes após sanções ligadas à Lei Magnitsky. Outros bancos estudam o alcance das medidas, ainda considerado limitado. Parte da indústria acredita que novas sanções podem ser evitadas se não houver escalada de crise entre Brasil e Estados Unidos. Ativos locais têm leve depreciação. Noticiário político e expectativas pelo discurso de Jerome Powell, do Fed, geraram cautela no mercado brasileiro. Dólar e juros futuros subiram, refletindo maior aversão a risco. Dirigentes do Fed mantêm tom duro na política monetária. Fala de membros do Fed reforça a possibilidade de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. O mercado precifica contratos de DI com taxas acima de 13,4% até 2029. O BNDES fecha semestre com lucro de 13,3 bilhões de reais. O lucro foi impulsionado por dividendos de participações em Petrobras, Eletrobras e Vale. O que anima e o que assusta na carteira do investidor? Dados da Ambima mostram que a participação da renda fixa continua crescendo nas carteiras. Passou de 75% para 85% desde 2020. Fundos de ações e multimercados sofreram com toda essa volatilidade, enquanto títulos públicos e CDBs ganharam muito mais espaço. Investidores continuam bem cautelosos, preferindo segurança à renda variável. CVM pode ficar para trás com a autonomia do Banco Central. Advogados alertam que com a PEC 65, a Comissão de Valores Mobiliários pode perder espaços em relação ao Banco Central, que ganharia mais autonomia. O risco é a CVM ter menos protagonismo na supervisão de fundos e do mercado de capitais. Pode mexer na governança regulatória do mercado financeiro
Para investidores significa atenção redobrada sobre quem define as regras e a fiscalização. E assim, concluímos a edição de hoje do Bridge to Money News. A edição de hoje trouxe um mosaico de riscos e oportunidades, câmbio e commodities, ajudando exportadoras, tarifas pressionando cadeias globais e a política, como sempre, mexendo com percepções de risco. Cabe ao investidor filtrar todo esse barulho e se posicionar de olho no longo prazo. Aqui você recebe informação clara, confiável, bem objetiva, sempre com um olhar para o que realmente importa: construir, proteger e multiplicar a sua riqueza. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas edições. Bridge to Money News! Informação inteligente para o seu patrimônio. Até a próxima!